Shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Vamos falar de saúde de verdade no mundo de mentiras. É isso aí, né? Nós estamos diante de uma Matrix que está detonando a nossa saúde, né? Em cima do que você come, do que você bebe, do que você respira. Seja bem-vinda, Rosana Guima, membro do canal. Obrigado aí. Que Deus te abençoe, gente. Quando você faz igual a Rosa Guima, você nos ajuda muito. Rosa, muito obrigado, querido. Que Deus te abençoe e te multiplique. Muito obrigado. A Rosa é membro agora do canal do Clube do Assinante. Manda para mim uma mensagem lá no Zap, Rosa, para eu te enviar o livro, tá certo? Em PDF, para você poder ter a cura da alma, qual é o teu problema. Um livro incrível que vai ajudar bastante aí, né? Bastante. Mas vamos lá, minha gente. Então, nós vamos estar falando, né, sobre esse conceito da saúde, né? Estamos aguardando a nossa convidada. A doutora Carla está encontrando um pouquinho de dificuldade, acho que de conexão, né? Eu já autorizei. Parece que agora vai entrar. A conexão entrou, apareceu aí. Seja bem-vinda, doutora Carla, bem-vinda, bem-vinda, Ah, bem-vinda. Gente, pensa numa mulher grande, doutora Carla, hein? Meu filho falou que eu parecia um pigmeu. Meu Deus! Alex Júnior, pai, na foto você parecia um pigmeu. Tu era o menor. Falei, cara, eu estou diminuindo. Os anos vão passando, vou ficando menor. Eu vou ficando menor, gente. Né? Perto da Carla, então, e do Gustavo, do filho mais velho dela, realmente, eu sou pequenininho. Mas foi bênção em Brasília, em Anápolis, gente. Foi muito bom, foi muito bem recebido. Quero agradecer aqui publicamente, né, ao Renato Júnior, a Larissa, a você, né, ao Eduardo, quer dizer, todo esse povo aí maravilhoso que nos deram dias incríveis, né? Foram muito rápidos, mas foram dias intensos. Gente, eles não gostam de dormir. Primeiro dia me botaram para dormir 2 horas da manhã, segundo dia, meia-noite, no terceiro, Jesus! Eu falei, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Esse povo não dorme. Eles não dormem, não, gente. Pensa numa galera que não quer dormir. Eles querem ficar até o último segundo acordados, né? Mas é isso aí, né? Um povo aguerrido. Fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade, né, de estarmos juntos. Espero em breve, né, podemos, né, repetir a dose dupla, né? Dose dupla, fechando uma semana, para não ser tão corrido, né? Ser tão corrido. Tem coisa, nem o pôr do sol eu consegui ver, gente. Você tem uma ideia, pois voltando para Brasília, o pôr do sol é a coisa mais linda, mas parecia que eu estava dentro de uma flecha voando. Falei, meu Deus, eu vou chegar em Brasília, eu vou chegar em Brasília. Né? Mas graças a Deus, chegamos bem, né? E pegamos uma dificuldade lá do bendito do aeroporto, o avião atrasou. Eu sei que eu fui chegar em São José dos Campos, não, em Viracopos, era 11 horas da noite. 11 horas da noite, e chegamos em Taubaté, né, 2 horas da manhã. Comecei a viagem às 6 da noite, não, 4h30 da tarde. Foi 4h30 que nós saímos, né, de Anápolis, gente, olha só. Né? Então, botar aí, né, 5 horas, eu só fui chegar, né, 9 horas depois. 9 horas depois. Foi tenso. Mas Deus foi bom, nós sobrevivemos, né? Estamos aqui para contar história com H. Né? Foi muito impactante a passagem com eles e eu vi um povo, tanto em Brasília quanto em Anápolis, né, bastante interessado em entender, conhecer e discernir. Né? Então, fiquei muito feliz. E aí, quero te agradecer, Carla, a acolhida. Né? Fui hospedado na casa da doutora Carla, fiz tratamento com a doutora Carla, fui analisado pela doutora Carla. Meu Deus, arrancou sangue de mim, né? Ficou me furando todo. Jesus! E eu estou aqui, sobrevivi, 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 né? Fui todo escaneado, gente, todo escaneado. Ela vai contar um pouquinho o que ela fez comigo aí, que até agora estou me recuperando aí. Foi muito bom, muito bom, né? E tivemos a oportunidade de conviver com a família da Carla, conhecer a mãezinha dela, os irmãos também, 2 irmãos.
Foi muito bom, muito bom. Carla, obrigado, querido. Você é bem-vindo. Olá, doutora Alex, graça e paz. Olá a todos que estão aí presentes. Realmente foi para mim um presente receber a doutora Alex aqui. Eu acho que para vocês e todos aí também tem essa vontade, né? Do que eu passei. Realmente, olha, gente, é surpreendente. Onde ele passa, ele deixa mesmo, né, o seu rastro. Nós ficamos aqui abençoados. Podem ter Amém. certeza que mudou alguma coisa nessa casa, né? E mudou algo também na nossa cidade, na nossa região. Foram dias impactantes, apesar de muito rápido mesmo, né? A Carla Giovana não pôde vir, né? Depois até conversei com ela, mas eu quero agradecer muito, né, a oportunidade mesmo que Deus nos proporcionou de te receber aqui, porque você realmente é uma pessoa especial e eu vi o quanto isso é real. Né? A gente vê pela internet uma coisa, mas presencialmente, gente, monte o grupo de acolhimento. Você que acredita e quer fazer algo diferente, está na hora da gente fazer isso. Unir em ação e começar a fazer, que é o que nós vamos fazer por aqui, né, doutora Alex? O Renato, Verdade. lá, estamos aí dispostos a realmente fazer uma diferença na nossa região, né? E trazer conhecimento, qualidade de vida e a longevidade saudável de corpo, alma, espírito, né? Físico, tudo, e com o seu direcionamento, né? O Luiz Manuel teve aqui também, foi um prazer receber aquela pessoa querida, mas a esposa, né? Então, assim, Verdade. estar em comunidades, e essas comunidades hoje se comunicam assim, muitos pela internet, e nós estamos aqui tentando comunicar com vocês, trazer, né, aquilo que a gente tem um pouco aí de conhecimento, distribuir, compartilhar, nada se prender, né? Então, o que o doutor Alex faz, ele se doa de corpo e alma, e foi isso que eu senti aqui, uma doação. Não, foi muito bom. E a gente ainda termina com açaí do bom, gente. Você não tem noção. Não tem noção. Você não tem Açaí noção. bomba do É Renato. Do Joãozinho, né? Do Joãozinho, é isso? Do Joãozinho? Do Joãozinho. Gente, pensa no açaí, gente. Ah, pensa no almoço lá na Ione. Você tem que ir lá na Ione, gente. Cadê a Ione? Não, o almoço é tão bom que eu trouxe a comanda da Ione comigo, gente. Olha só, trouxe de levar essa comanda lá do restaurante da Ione aí, tá certo? Mas bom demais, tudo que a gente viveu lá, né? Tudo que foi compartilhado, né? Com o pessoal, os papos eram intensos, né? Estou te falando, a gente bateu papo até 2 horas da manhã, conversamos até meia-noite, né? Se bobeasse, a gente virava mesmo, virava, né? Virava fácil. Se eu não boto para dormir, a galera a gente, a gente viu o dia amanhecer fácil. Viu o dia para amanhecer fácil ali, mas foi muito bom, muito bom. Mas vamos lá, Carla. Mundo de mentira, saúde de verdade. Né? Eu até, né, já falei na outra live, nas outras duas outras lives, que eu estou pedindo para você e para o Luiz me ajudarem num protocolo, né, que as pessoas possam ter na hora da fuga. Né? Se precisar fugir, o que carrega, o que tem. Se não tiver nada próximo, como ter acesso, né? Como se virar. Né? Porque nós estamos agora com uma nova ameaça no Rio Grande, não sei se você viu, não? Começou no dia de hoje, né? Nós vamos ter um volume de águas semelhante, Carlos, ao que aconteceu lá, dos dias 2, 3, 4 e 5. Está previsto o mesmo volume de águas, ok? E, inclusive, não só nas cidades que já foram arrasadas, mas pegando boa parte das outras cidades que não foram arrasadas. Então, uma coisa extremamente séria, muito séria. Né? O pessoal lá, hoje, necessitando de tudo, carente de tudo, né? E tendo que enfrentar esse momento de aprendizagem do infortúnio. Né? E nós temos ameaças sobre Paraná, Santa Catarina, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste a partir de junho. Só misericórdia. Né? Eu ainda estou olhando a área norte aí, para poder ver o que está previsto para o norte. Né? Mas o Nordeste, eles já falam, né, que além das águas, nós podemos ter as ressacas avançando também, como vimos ali na minha cidade, no Rio de Janeiro. Né? Então, como você sugere, Carla, né, a gente construir uma saúde de verdade no meio de tanta mentira que está aí, né? Até porque o que está acontecendo no Sul pode nos surpreender alguns, né? Eu já estou esperando, né?
uma situação de treta grande, né? Porque temos representantes de toda a maior parte dos estados da União agindo ali, e nós estamos com um índice de contaminação máximo, né? Contaminação máxima em relação a tudo naquela bendita água, né? E nas condições insalubres que estão estabelecidas no Rio Grande. Vamos ver se a Carla conseguiu voltar. Consegui. Voltou? Voltou. Voltou. Estava cortando, não estava escutando nada. Nada. Vou repetir. Tá ruim, Sim. vai ficar pior, e como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer nesse cenário? Né? Que tá ruim, tá pegando, vai pegar mais, e a gente tem que ter uma saúde para enfrentar essa bagunça. Com certeza. Com certeza. A mente humana, doutora Alex, ela trata sempre uma nova ideia do mesmo jeito que o corpo rejeita uma nova proteína, né? Então, assim, normalmente a primeira ideia ela é rejeitada, depois ele vai acostumando. Então, é isso que a gente joga hoje, né, no espaço aí pela internet. Primeiro é rejeitado, depois ele é aceito. Então, eu acho que nós que estamos aqui já aceitando a situação, mas no sentido de nos ajustar para que a gente tenha menos sofrimento, precisamos começar a raciocinar no sentido de realmente prevalecer aí uma prevenção. Né? E nessa prevenção, eu digo sempre que você precisa raciocinar no sentido que seu corpo, ele trabalha, 65% do nosso corpo é oxigênio. 18,5% do nosso corpo é carbono. 9,5% do nosso corpo é hidrogênio. 3,3% é nitrogênio. Sabe quanto que sobra para o restante? Que são os minerais? Cálcio, fósforo, magnésio, cloro, sódio. Restante dos minerais? Quase nada. Ou seja, 4%. E esses 4% eles são matéria física, que é o que a gente vê. E o restante que é gás? Nosso tempo divino, que a gente não vê. Então, primeiro a gente precisa trabalhar realmente a parte espiritual, que é o nosso templo divino, né? E com esse tempo divino ele tem que ser guardado, cuidado, com muito carinho, com muito contato, né? No sentido de que você ajusta o templo divino e para dentro dele você só coloca aquilo que tem compatibilidade com ele. Por isso que a gente tem que pensar na alimentação mais saudável, né? Vamos dizer que menos intoxicações, tirar bichos que não são compatíveis com a nossa existência, né, que estão aqui para poder roubar a nossa energia. Então, eu entendo que essa estrutura corporal, ela precisa de tratar de forma de dentro para fora em todos os aspectos. Não adianta a gente pensar em físico, mental, social, sem pensar no espiritual, que é esse trabalho maravilhoso, que é o relógio de salmos que a gente tem que fazer, né? Então, assim, o corpo, ele é fantástico, desde a primeira formação. Pensa, tem ali a gametogênese, né, que é a divisão, a reprodução das gametas, a gente virar, fazer aquelas mitoses, virar de uma célula, virar milhões de células e formar o corpo humano em vários órgãos. Né? Então, assim, é tudo tão divino, tão perfeito, que não se há explicação. Então, como tratar o físico sem tratar o espiritual? Eu não vejo essa compatibilidade. Então, realmente, a fé e a ciência têm que andar juntas. E, para isso, nós estamos aqui tentando dar um pouco, eu, Luiz Manuel e outros profissionais que estão aqui, a gente entra com a parte biológica, o doutor Alex, com a parte espiritual, é onde a gente tem esse suporte para poder fazer com que tudo ande, né, de forma compatível. Então, a sobrevivência, ela faz parte desse ciclo, físico, mental, social e espiritual, é o que eu penso. Então, está chegando bichos novos aí, a gente já está vendo, né, febres diferentes rondando o Brasil, a gente está vendo que bichinhos vão proliferar da agora para frente, vão ter mutações. E aí, seu corpo está preparado para isso? Ele tem estrutura física para isso? Você tem raciocínio lógico para isso? Então, é núcleo de acolhimento mesmo que a gente pensa, né, doutora Alex? São pessoas pensando no mesmo sentido, ajudando e dando as mãos umas para as outras. O grande desafio, né, Carla, que eu vejo, né, foi o que você, conversando comigo, me disse das experiências que você atravessou no ano de 2020, 21, 22, né, no auge dos problemas, e o quanto a ação da intenção, a intenção, ela provoca a quebra do paradigma e provoca o paradoxo que é a fé, né? A intenção, né? A nossa disponibilidade para fazer o que é certo. Né? E aí eu queria saber de você, né, o que seria o certo, porque nós vamos entrar no verão
Europa e Estados Unidos, né, eles já estão, né, prevendo, né, que as temperaturas vão ser altíssimas, né, então o pessoal lá vai ter problema com essas temperaturas altas. O nosso inverno aqui está até agora projetado que ele vai ser fora de época, né? Hora quente demais, hora frio demais. Né? Então, a gente vai sofrer choques térmicos, pelo que eu entendi. Né? E, além de tudo isso, nós estamos com esse sopão, né, de bactéria, de vírus, de fungo, de metal pesado, quer dizer, essa ação eletromagnética, quer dizer, todas essas situações que já estão em curso, né, o quanto nós estamos fragilizados a tudo isso. Então, o que que você entende que a gente deveria fazer, tanto no que tange aos que estão no hemisfério norte, que vão sofrer, né, o efeito da laninha, né, e nós que estamos na parte sul, né, no hemisfério sul, já sentindo o impacto dessa mudança de clima, né, que, por exemplo, aí vocês parece que vem a seca, né, lá para o nordeste nós vamos ter muita água, né, no sul só misericórdia, a temperatura já tem previsão que pode bater até 15 negativo. Eu vi gente já falando de 5 e 10 fácil, mas eu já vi previsões de 15 negativo. Né? A galera nem água baixou. Né? Então, lá para o dia 3 ou 4 de julho é que talvez a gente tenha essas águas baixando de fato. Quer dizer, já é inverno mesmo no sul. Né? Então, o pessoal naqueles abrigos, dormindo no chão, ok? Então, como é enfrentar essas duas realidades, hemisfério sul e hemisfério norte? Então, primeiro a gente tem que entender que nosso corpo ele trabalha através de comunicação celular, né? A gente tem uma cadeia eletrônica ali de elétrons, nêutrons e prótons que passam uma comunicação de uma célula para outra. Essa comunicação, ela vem por fatores externos e internos. Então, eu tenho a minha genética, que ela vai aí 20% em média, tá? Que eu tenho gene, mas esse gene pode dormir. Eu não preciso ativar esse gene da doença, por exemplo. Eu quero ativar o gene da longevidade, mas vamos supor que meu pai e minha mãe tiveram infarto agudo do miocárdio, certo? Então, eu tenho o gene. Não necessariamente eu vou levantar esse gene e fazer despertar. Para me despertar ele, eu tenho que juntar alguns fatores, que é o quê? As intoxicações, tanto exógenas quanto endógenas. Exógenas é o que vem de fora para dentro, que é o que eu coloco dentro do meu corpo. É o produto que eu passo para minha pele, é o que eu uso no meu cabelo, é o produto que eu como que está ali no material, no papel alumínio, por exemplo, que foi ao forno. Isso são leves intoxicações que a longo prazo o nosso corpo não consegue discernir. E as endógenas, que são o quê? As provocadas pelo nosso corpo mesmo. São as bactérias que elas se proliferam, que elas dão uma, formam sujeira. É uma carga viral que entra, que faz uma bagunça, que faz essas intoxicações endógenas. Então, a gente tem que, primeiro, entender que essas intoxicações precisam ser destoxificadas, liberar esse ambiente para que essa linfa, esse sangue esteja limpo, certo? A gente já tem um fator e um tratamento. Aí nós temos um segundo fator, né? Que é a oxigenação celular, aprender a respirar. As pessoas não sabem respirar. Respiração curta, ofegante. Os orientais são mestres nisso, né? Na respiração. Dentro dessa oxigenação, a gente precisa entender que nós temos, né? Hoje, fisioterapia, a gente tem exercícios que você busca na internet para aprender a respirar. Então, eu tenho sujeira, eu tenho falta de oxigênio. Outro tratamento que a gente pode colocar é aprender a respirar e usar a oxigenoterapia. Tem um protocolo que chama Von Ardenne, que é maravilhoso, que eu passo para alguns pacientes fazerem. É fantástico, de oxigenoterapia. Aí, terceiro ponto, a gente tem aí, ó, o gene está parado, mas eu estou colocando a arma no negócio, né? É bala no revólver. Então, eu tenho as intoxicações, eu tenho a oxigenação e eu tenho também a parasitologia, que é o quê? Os parasitas, bichos, infecções e infestações. Eu tenho os dois fatores que se somam. As infecções são dos bichinhos menores, as bactérias, os vírus, né? E as infestações são ali dos vermes, certo? Então, a gente precisa destoxificar, melhorar a oxigenação e desparasitar, né? E, no geral, quando eu penso em parasitação, eu não penso só em parasitas intestinais, não. Eu penso na minha microbiota de pele, na minha microbiota oral, nos meus dentes, né?
Os parasitas que estão aqui, você está escovando o dente direito, você está trocando, né? Essa flora bucal com a pessoa certa, né? Porque tem isso também, molecada nova aí tá toda intoxicando dos parasitas de outras pessoas. Então, nós temos 3 fatores já. Aí a gente coloca um 4º fator que também leva ao adoecimento, né? Quando eu não tenho uma boa nutrição. Essa nutrição é a ver com aquilo que é compatível com o meu corpo. Qual é a sua característica genética que desperta o gene parado ali na nutrição? O que seu pai comia que ele fez de errado, que você está fazendo também para disparar isso? Né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio, entender que nesse momento é questão de sobrevivência, comer aquilo que é compatível comigo. Né? Nas consultas, eu também normalmente passo para o paciente aquilo que é para ele tirar da alimentação, não é compatível com ele, né? A gente tem a dieta do tipo sanguíneo, que é fantástica, né? Que ela diz muita coisa já de cara, de graça na internet. Aí você tem o eletromagnetismo, outro fator de adoecimento, que nós estamos adoecidos, que as pessoas estão esquecidas, elas estão sem concentração, elas estão aéreas, você vê que as pessoas estão aéreas, então você está sofrendo um bombardeamento de eletromagnetismo. Aí você tem tratamento? Tem tratamento, aproveita que você ainda está de pé para você conseguir fazer. Porque se você for só baixando essa carga eletrônica sua que a gente falou lá no início, aí já somou 4 fatores. Aí eu tenho os traumas físicos. Poxa, eu passo por um acidente que, né, sei lá o que acontece da agora para frente, eu tenho meus traumas físicos. Eu estou preparado fisicamente para poder saber nadar, para eu poder saber correr, para eu poder saber. Então, seu físico tem que estar em dia. Então, exercício físico vai ajudar para que você entenda o seu organismo com respostas de luta e fuga, mas na parte da prática do exercício. Aí eu tenho um disparo emocional. Se eu entendo todas essas informações e não fico ameaçada disso, por quê? Porque eu não posso ter medo. Medo é de quem não tem fé. Eu tenho conhecimento e entendimento do que possa acontecer. Mas relacionar o medo a isso, eu perdi a fé. Quem tem fé não tem medo. E aí, quem tem medo faz o quê? Disparo emocional. Ou eu fico ansioso ou eu fico depressivo. E aí, aonde é que você está vivendo? Qual que é o papel que você está tomando, né? Em relação ao seu organismo? Você está se cuidando? Você está entendendo isso tudo? Então, o corpo ele vai adoecendo desses fatores. Agora, precisa se tratar emocional? Claro, você tem terapias emocionais para fazer. Você tem frequências eletrônicas que a gente até, né? Vou disponibilizar para o Alex para você passar para os seus pacientes também. Eu tenho algumas frequências que melhoram, onda alfa, teta, gama, beta, paciente que não está dormindo, paciente que está muito ansioso, paciente que precisa relaxar a onda neuronal, né? Então, isso tudo são formas da gente ajudar de fácil acesso, certo? O que é difícil ajudar é a compreensão e mudar essa forma de raciocinar das pessoas. Agora, se você na sua casa é o único que raciocina assim, esteja preparado para você ajudar os próximos. Agora, se você entrar no mesmo barco que todos que estão ali pensando fora, aí é mais fácil de afundar todo mundo. Então, tem que ter um salva-vidas. Então, não se importe, nem entre em desespero, se você é o único que está pensando assim por enquanto. Daqui a pouco pode ser que eles vão pensar, mas até eles pensar, tem que ter preparação. E é o que a gente está tentando mostrar, que você precisa se preparar, você precisa alimentar bem, você precisa, às vezes, precisa, uma vez ou outra, de um suplemento, às vezes você precisa desintoxicar, às vezes você precisa desparasitar, às vezes você precisa, né, tirar essa carga eletrônica eletromagnética, tudo de graça nesse portal aqui, que é nesse canal, que é uma benção. Então, você está sabendo utilizar essas informações? A partir do momento que você aprende a utilizar, você vai ajudar não só você, como quem está próximo a você. Não, e aí vamos dar nome aos bois. Né? Tudo que você não resolve não está resolvido. Não adianta empurrar com a barriga esperando que o acaso vai nos proteger. Não vai. Não vai. E nós vamos ser surpreendidos, né, com o problema aumentando e rápido. Né? É o que nós estamos vendo até agora, né, se essa chuva acontecer no Rio Grande, na previsão que ela está para vir, né, nós vamos ver que tudo que deveria ter sido feito para evitar uma nova tragédia, nós fomos tímidos nas tomadas de decisões. Vou falar de timidez, né? Porque quando você está dentro de uma situação, no nível de gravidade e complexidade que nós estamos vivendo, não há espaço para timidez. Nós temos que ser ousados, nós temos que
empreender na saúde. E aí vai nome. Né? O dinheiro que você está gastando para se envenenar, você poderia estar investindo para se tratar. O dinheiro que você está jogando fora, né, em meia dúzia de pares de sapatos, chinela, né, e sandália, você poderia estar se tratando, porque você vai precisar de um par de tênis e saúde para correr. Então, na realidade, você precisa se preparar para o óbvio. E o óbvio, gente, é justamente você entender e compreender a dinâmica desse tempo. Né? E dentro da dinâmica desse tempo, Carla, né, o que, é que você destaca como prioritário? Né? Porque foi aquilo que eu te falei, olha só, no sul nós vamos viver um inverno, no norte nós vamos ver o verão. O Rio Grande virou um laboratório a céu aberto de uma fusão bacteriana, viral, fungos, Sim. metais pesados, toda essa bagunça, e agora eletromagnético, porque vai ter Starlink para tudo quanto é lado. Que não tinha cobertura, vai passar a ter, e via satélite vai cobrir todo o território. E eu fiquei pensando até que ponto, né, o benefício da comunicação, como vai ser estabelecido, poderá causar mais adoecimento à população que vai estar sendo exposto a antenas 5G, porque já vai ser tudo implantado como 5G, quer dizer, todo o território do Rio Grande coberto com 5G, no momento em que a saúde da população ela já está debilitada, combalida. Né? Eu estou vendo aqui a conversa da Marli sobre os alunos, né? É até surpresa minhas escolas já voltarem a receber alunos nesse momento, porque não tem clima. Né? Teria que se fazer um trabalho de readaptação dessa garotada diante do trauma, da perda de tudo que estão vivendo, e agora a iminência da água subir de novo, como os problemas que a gente viu em Canoas, que um monte de crianças eles estão procurando, porque estavam nas escolas no momento em que a água veio. Então, eu creio que, né, se nós temos que pensar até que ponto nós temos que mandar as crianças presencial ou a experiência, né, de 2020, 21 e 22 não deveria ser aplicado agora no Sul no ensino à distância, né, no ensino à distância, né, via internet, quando, né, se é que vai ter internet. E essa garotada, eu creio que isso é o que menos importa nesse momento de tragédia. O que mais importa agora é a segurança e a saúde de todos que estão lá. Então, como lidar com isso, né, diante dessa ameaça que é real, tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte? Então, a gente tem que lembrar que tudo que é ortodoxo um dia foi alternativo. Então, hoje, o que a ciência ainda não aceita, lá atrás ele foi alternativo. Quando a gente pensa em toxinas, né, que é o que está gerando, o que vai gerar agora para frente, tanto de cargas eletromagnéticas, né, vamos pensar em metais tóxicos, por exemplo. Os metais, eles atingem os nossos órgãos de forma eficiente. No cérebro, por exemplo, chumbo, mercúrio, cádmio, rebenta com o cérebro. Aí você tem nos pulmões. Amianto, amoníaco, né? Cloro, atrapalha os pulmões. Isso a gente também tem sobrecarga aí na água, certo? Coração, solventes. Solventes, contato com solventes, judia o coração. O fígado é o detox do corpo, né? Ele faz a limpeza. Aí você tem os hidrocarbonetos dissolventes que são extremamente péssimos para o fígado. Aí vamos pensar em outros órgãos. Sistema nervoso, mercúrio, cádmio, alumínio, arrebenta com o sistema nervoso. E aí? Você está preparado hoje para você ter uma água de qualidade daqui uns dias? Porque vai estar tudo, não só com a tragédia do Sul que teve agora, né? Porque para eles foi uma tragédia. Esses peixes mortos, eles soltam, por exemplo, toxinas na água, com metais tóxicos também. Aí você tem corpos de pessoas que vira, né, infestação de parasitas. Aí nós temos outras coisas acontecendo no Brasil a nível não só de enchente. Nós temos a seca que vai acontecer, essa seca, o que ela traz, por exemplo? O uso constante você precisa de uma irrigação para o solo, porque você não está tendo água. Essa água que você está irrigando, você tem que colocar o quê?
produtos para tentar fazer com que essa vegetação se sustente. Por exemplo, os benzenos da vida, né? Então, a gente não pode falar mais aquele nome, né? A gente tem que falar pesticidas. Os pesticidas, eles vêm para matar peste. Se mata peste, mata a gente também. Por quê? Porque nós temos células que são de recolhimento, né? Que absorvem esses bichinhos tóxicos aí. Aí você tem talvez um aparelho de ozônio que você ozoniza seus produtos e tal, mas nem sempre 100% as pessoas têm, é muito difícil. Aí você ataca, por exemplo, a medula óssea com benzeno. Aí você tem. Então, assim, as pessoas estão sendo envenenadas aos poucos, elas não estão vendo. Então, hoje, eles não estão querendo raciocinar, não estão raciocinando, talvez porque não estão conseguindo raciocinar, doutora Alex. Porque eles já estão tomados emocionalmente, mas também por bichos e metais, e isso faz com que ele não consiga ter ação de tentar se prevalecer agora e fugir do processo. Hein, Carla? Eu vi ontem, né, quando eu estava lá no aeroporto, um relato, né, que eu até não repostei por querer saber um pouco mais até que ponto isso é real, né? Mas eu vi um determinado elemento lá que estava andando num barco. Ele mostrou uma nata branca na água e ele disse que os bombeiros teriam informado que essa nata que estava ali já era consequência da decomposição de corpos humanos, e que isso estava, né, se apresentando agora, né, na superfície das águas, a questão dessa nata. Tá? A gente está vendo uma tentativa, né, de botar os purificadores lá, aquele processo todo, né, mas a situação é gravíssima, né? Muito grave, muito grave, muito grave, muito grave. Né? Então, a minha questão agora é o seguinte: nós estamos assistindo cenas de horror e terror, né? Isso está mexendo na frequência interna, né? Alguns estão passando raiva, outros estão com medo, outros estão, né, deprimindo pelo sentimento de impotência, e eu creio que uma grande maioria, né, sofrendo de ansiedade. Inclusive, eu queria perguntar para vocês que estão aqui com a gente qual é o impacto do que está acontecendo com o Rio Grande do Sul e vai acontecer do dia de hoje, né, até a quinta-feira, né, de quinta para sexta, a princípio, né? Como é que está tudo isso na cabeça de vocês? Vocês podem escrever aí para a gente? Escrevam para a gente fazer uma pesquisa em tempo real, né? Como essa situação do Rio Grande ela está impactando na cabecinha de vocês, né? Como você está, né? Olha só, Janice já botou muita angústia, é isso aí. Eu quero saber como é que isso tudo está impactando, né? Ok? Tá? Vocês podem escrever, gente? Escrevam aí para a gente poder ter uma noção, né? O quanto tudo isso está impactando vocês aí. Por quê? Da maneira como impacta, né? É um processo, né, vibracional coletivo. Né? É coletivo. Né? Nós temos que entender que nós sofremos e somos agentes de uma conexão coletiva. Né? Coletiva. Chega ao ponto que a gente chega, né? Por exemplo, cheguei lá em Anápolis, a gente percebeu um povo, né, de uma forma. Cheguei em Brasília, outra forma. Cheguei em Trindade, outra forma. Então, você percebe a atmosfera, né, dos ambientes em função daqueles que nele habitam, aqueles que estão ali, e você vai sofrendo o impacto, né, justamente disso. Né? Então escrevam aí, mete o dedo e compartilha com a gente, né, como é que vocês estão se percebendo. Então, dentro dessa percepção, Carla, individual, né, nós temos que dormir bem e acordar bem. Né? Nós já estamos com muita gente que não estava dormindo antes de tudo isso, né? Ou dormia dentro de uma dependência medicamentosa. Né? Esse enfrentamento da realidade, realmente, ele é um fator, nesse momento, né, que pode nos adoecer. Como é que a gente lida com todo esse processo? Porque se negar, e a gente viu lá no Sul isso acontecendo, né, algumas pessoas perderam a vida
né, e perderam mais do que deveriam ter perdido, porque partiram da crença, como eu vivi, de que nada iria me acontecer e eu tive que botar 9 parafusos e 2 hastes no pé direito, porque eu subestimei o bendito do aviso, podia ter pedido ajuda, podia, né, não ter me exposto da maneira como me expus. Resumo, lá se vão aí mais de 2 décadas, né? Já são 24 anos que eu tenho que conviver com uma escolha errada que eu fiz, uma escolha errada, e ela faz parte da minha aprendizagem de vida, né? Então, eu vivo as consequências dessa aprendizagem de um erro. Quer dizer, um erro impactou a minha vida por 24 anos. Há 24 anos eu sofro o impacto desse erro, né? E venho procurando aprender e extrair o melhor daquilo que aconteceu. Mas fato é que poderia ter sido totalmente diferente. E eu tenho total consciência disso, né? E lido com isso hoje com muita tranquilidade. Mas durante 7 anos consecutivos, para botar o pé no chão de manhã, eu tinha que descer uma lágrima. Todo dia descia uma lágrima de tanta dor que eu sentia. Né? Então é uma aprendizagem, é uma aprendizagem. Né? E muitas das vezes a gente se ressente de aprender. Né? Eu percebo isso também, que gera mais processos de adoecimento, ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, auto-perdão. Então, como lidar com esses desafios nesse tempo? Então, vou colocar aqui o telefone que perguntaram aqui, viu, doutora Alex? Telefone de contato. Já Aquela tem a coluna do plaquinha, já menino. tem a plaquinha. É, a plaquinha do meu filho fez para mim, mãe, você tem que pôr o telefone, porque ninguém sabe quem que é. Então vamos lá, gente. Ó, primeiro, a gente tem feito protocolos de tratamento, certo? Esses protocolos, eles incluem detoxificar metais, né? A gente faz a biorregulação bioquímica, que é a reposição de minerais, de vitaminas, aminoácidos, mas também a gente faz detoxificação a nível hepático, a nível de micro-organismos, né? Faz a desparasitação. Muitas vezes a gente tem que dosar a parte hormonal para ver como que está, né? O uso das frequências também na parte emocional, além das terapias emocionais, a gente pode estimular o cérebro para que ele lembre, né, a onda correta, que precisa entrar em sono profundo, por exemplo, entrar em onda teta. A gente precisa biorregular órgãos e sistemas. A gente tem isso por terapias hoje também que dá para fazer e cuidar desse terreno biológico, né? Quando você falou ali, doutora Alex, que no Rio Grande do Sul a água, né, tem restos mortais? Sim, infelizmente vão ter restos ali de decomposição, não só humana quanto de animais. Essa decomposição, ela processa duas proteínas em excesso, que é a putrescina e a cadaverina, que elas são extremamente tóxicas ao nosso organismo. A gente até produz elas internas quando a nossa alimentação está muito ruim. Tá? Quando eu estou comendo muito doce, muito açúcar, eu faço putrescina e cadaverina. Quando eu estou com um excesso, né, de uma alimentação inflamatória, eu faço putrescina e cadaverina. Então, é morte celular. E ali está tendo muita morte celular. Além disso tudo, a gente tem que ver, nós estamos preparados para enfrentar, por exemplo, a nova era digital que está vindo, que é a era do automonitoramento, aonde os tratamentos, muitas coisas vão estar aí dentro do seu celular. Será que você também está voltado a ver isso? Porque você tem que ver os dois lados da moeda nesse momento. Você tem que saber sobreviver e você tem que estar pronto para o que está para vir. O que está para vir é essa tecnologia em massa. Essa tecnologia, o robô vai tomar o seu lugar ou você vai se manter no seu lugar? Doutora Alex, eu não estou te vendo, tá? Não, mas Para eu mim, estou no te YouTube. ouvindo, derrubar a minha imagem. Eu vi, derrubar a minha imagem. Você vê que estamos voltando ao game, né? Já derrubaram a minha imagem. Né? Mas eu estou te vendo, pode ir tranquilo, né? E aí, de vez em quando, você dá uma pausa para eu poder comentar algo sobre. Mas eu Pode comentar, perdi então. o can... Posso comentar? Pode comentar. Tá certo. Não, então, olha só. Na realidade, o que você está colocando, né, é do grave para o gravíssimo. Por quê? Nosso terreno biológico, né, ele está cheio de chorume. Chorume. É isso? A terra está doente, doente. Ela não absorve o que devia absorver e ela está desequilibrada. Desequilibrada. Então, né, há um desequilíbrio, ok? E agora a gente precisa de uma
autorregulação que não é possível sozinho, né, cara? Muitas das vezes a gente até quer. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu estive com a Carla, né, eu pedi que ela me fizesse, né, a avaliação, gostaria até que você comentasse a avaliação que você fez Ah, eu quero comigo, comentar que eu essa acho avaliação. para vocês entenderem, né, por quê? A gente vem tentando atravessar essa bagunça. E eu sei que ela vai ficar maior. Né? E se ela vai ficar maior, a gente precisa estar melhor. Né? E aí, como fica melhor? Né? Você tem que se submeter a uma avaliação, gente. A gente não pode ter medo de ser avaliado. Parem de ter medo de pedir ajuda. Né? Não tenha medo, não tenha medo. O melhor enfrentamento é o de um bom diagnóstico, para a gente poder construir um prognóstico e, a partir dali, consertar o que precisa ser consertado, melhorar o que precisa ser melhorado e manter o que está dando certo. Ok? Então fica aí, né, uma dica, né, e, e um testemunho, né, meu inclusive, que apesar de tudo que a gente faz, né, a gente procura de tempos em tempos ser avaliado, porque precisa, todo mundo precisa de uma avaliação. Então, eu quero até dar parabéns para o Dr. Alex aqui ao vivo, viu, gente? Porque eu fiquei impressionada, o sanguinho dele estava bonitinho. Não tinha característica de rolô, de aglutinação, né? As células imunológicas, elas tinham quantidade e qualidade. A gente, muitas vezes, no papel, a gente só vê a quantidade, os números, aqui a gente vê a qualidade, né? Então, eu fiquei bem surpresa. E na era dos algoritmos, a gente passou o BioScan, que é um equipamento que ele faz um monitoramento, né? Ele faz uma leitura, como se você levasse seu carro lá para o mecânico, ele passasse aquele scanner para descobrir aonde está o defeito. Então, o equipamento, ele faz isso, ele vai aonde está o defeito e mostra para mim que a frequência está alterada daquele órgão, por exemplo. O doutor Alex, ele está bem bacana mesmo, viu? Tá parecendo um rapazinho aí de 30 e poucos anos, tem que largar de falar que é velhinho, porque não condiz, não. Aí tá certo. Aí eu vou fazer igual, aí é tu dizes, né? Tu dizes. Eu afirmo, essa parte eu vi, olho vivo, não foi papel que me informou, não. Tá certo. Eu quero dizer para vocês que, assim, ó, claro que de qualquer forma a gente vai montar um protocolo de tratamento, porque ninguém é 100%, né? Então a gente vê algumas partes ali que estão um pouco em desequilíbrio, ele tá me devendo me encaminhar o restante material que ele tem de exames laboratoriais, que eu gosto de conferência também, para ver o que que bate, o que que não bate, o que que está dando certo aqui, o que está dando certo ali, para a gente poder montar um protocolo ainda mais eficiente, de forma simples, prática. O que eu tento sempre fazer com o paciente é isso. Vamos montar coisas simples. Você tem, por exemplo, tem paciente que não tem condição de fazer um tratamento, que você vai gastar R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, não só de terapia, mas de suplementação. Então, a gente tem que adequar e entender que o corpo, ele é simples. Deus é tão perfeito que as coisas são simples, né? As resoluções, elas são simples. Agora, se você não trata esse simples, você vai levando a uma esfera muito maior. E o sistema, ele é bruto, né? Ele quer te engolir. E para te engolir, ele vai te engolindo devagarzinho. Nesse momento, ele está usando de artifícios do que está acontecendo, do seu medo, do seu pavor, né? Do seu desespero, dos seus processos que você não organizou lá atrás com sua família, né? Da mágoa, do ressentimento. Ele está usando disso tudo para te adoecer, para daqui a pouco ele vir te engolir. Ele te engolir não só, né? No adoecimento, mas também, né, te levar talvez para uma outra esfera e te eliminar do sistema. Então, se você não quer ser eliminado, o certo agora é entender, sem medo, sem desespero, ajustar os pontos do seu organismo, fazer seu relógio de salmos, deixar com que o corpo responda, porque ele tem a capacidade de regeneração. E a gente tem estímulos que você pode fazer para voltar lá, né, para suas células de quando você era jovem, sim. E a gente quer envelhecer, mas com longevidade saudável, com qualidade de vida, lembrando quem que é pai, lembrando quem que é o filho, conseguindo andar sem precisar do outro te trocar. Então, para isso, a gente precisa entender o organismo de uma forma mais complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples. É porque nós estamos habituados a ir a tão complexo dentro da medicina que a gente esquece o que é simples. E esse é o que realmente está faltando ali, que é a base. É correção da carga eletrônica celular. Como seus elétrons, nêutrons e prótons estão conversando e passando essa comunicação para os seus órgãos. E aí, Carla, legal, gente, dar um testemunho também da mãezinha da Carla, que tem 60 anos. 60 anos, a tua mãe? É 87.
Ai, ai. Você vê, gente. Pensa numa pessoa com vitalidade, discernimento. Eu fui convidado a tomar o café da manhã na casa dela, né? Chegamos lá às 9h30, tinha um cafezão lá montado, um café quase colonial montado. Então, assim, ela com 87 anos, ela toca a vida dela com total Não. independência, gente. Ó, independência. Inclusive a galera lá, meia-noite, já chegou e falou: se ninguém me levar, eu vou dirigir no carro. Aí a rapaziada já ficou apavorado e já se levantou, porque ela ia pegar o carro e sair dirigindo. Então você vê que, na realidade, quando se cuida certo, dá certo, Carlos. Quando se cuida certo, dá muito certo. A gente veio aqui para ter vida e vida em abundância. Então, é se cuidar certo, fazer o que a gente tem para fazer, divulgar, sim, informações, pega e compartilhe essas lives, mostre para outras pessoas que talvez não teve a oportunidade de ter mesmo acesso que você. Talvez não é a hora dela ver agora, se ela não acessar, mas talvez daqui um dia, 3 dias, 10 dias, não interessa. Você faça a sua parte, porque a sua parte está sendo contada, né, doutora Alex? Não, é desse jeito. E quando você compartilha, né, você multiplica. Você compartilhou, você vai multiplicar, gente. Né? E Carla, como é que a galera te encontra aí? Como é que eles fazem para te acessar? Ah, é a Agora, cola. Ó a colinha, agora ó que a colinha. importa. Ó aí, tá, gente? Ó, arroba Então, doutora doutora Alex, Carla também foi muito Fernanda. legal. A Ó, gente doutora. atendeu junto, né, uma paciente, né? Eu estava fazendo atendimento online e no final eu falei para ela que ia ter uma surpresa. Na surpresa eu virei a câmera para a doutora Alex, ela quase caiu. Ela, meu Deus, não acredito, a doutora Alex está aí. Foi muito, muito legal isso, né? E foi bom que o senhor acompanhou, viu como que é a nossa consulta, né? Mesmo à distância, o que que a Sim. gente pode fazer para o paciente, qual é o acompanhamento que a gente faz de forma muito consciente, né? Levando consciência, é uma ciência com consciência, né? Para que a pessoa se auto-monitore, se auto-entenda seu organismo e veja que o corpo, ele fala por si só. Você tem que entender a linguagem corporal. Se ele grita de dor em tal lugar, provavelmente a característica é tal. Se ele grita de dor em outros locais, tem outras características envolvidas. E assim por diante, aprender a fazer a leitura corporal. Para isso, você precisa acessar o inconsciente no sentido de acessar o seu lado espiritual, né, suas orações, porque isso te eleva a ponto do Espírito Santo falar com você o que para você é válido, o que para você não é, né? Então, eu acho que o principal é esse aí, esses 96% que a gente tem, que é a nossa carga de gás, que é o nosso templo divino que a gente nunca vê. Você tem uma ideia, gente? Anápolis é o lugar de encontro de todas as tribos alexonianas. Você tem uma ideia, né? Lá na Ione, a Ione teve um contato com a Patrícia, que é de Florianópolis, gente. Estava lá no sábado, né, em Anápolis, de que foi o restaurante, o pessoal vai lembrar, do pescador lá da Praia dos Ingleses, que eu fiquei hospedado lá, e aí eu usei como base o restaurante da Patrícia, que eu não sabia que era seguidora nossa, né, e por uma surpresa bem agradável, né, ela veio falar com a gente, e aí era seguidora, e aí ela estava em Anápolis, justamente o mesmo dia. Né? Então foi algo assim surreal. Gente, imaginem coisas surreais, né, Carla? Foi surreal, né? É verdade. Surreal. O real aconteceu aqui, porque foi uma movimentação tão maravilhosa. Vocês aí se programem. Todos nós podemos levar o doutor Alex para nossa cidade, tá? Vou dar a dica, não sei se ele vai querer viajar tanto, mas a ideia é, leve para sua região. Faça você essa ponte de trazer conhecimento, né? De levar qualidade de vida para as pessoas, né? Converse com o doutor Alex. Infelizmente, eu já fiz esse trabalho também de viajar, mas hoje eu não consigo por causa de bebê. Mas leve o doutor Alex para poder ir para sua região, para levar essas informações e levar tranquilidade, porque aqui ninguém ficou no pavor, no terror, no medo, não. As pessoas saíram daqui muito conscientes, satisfeitas e felizes por ter a informação. Não, e rindo, né? Ficou todo mundo rindo. Todo mundo rindo. Que uma É coisa é muito certa, o bom. divertimento é garantido, tá, gente? O divertimento é garantido. A gente vai dar na cabeça, mas vai se divertir. Pode ter certeza disso, né? Vai ser bom, vai ser bom. No final fica bem leve, né? Apesar de ser uma coisa É, bem densa,
fica leve, no final fica leve, e a pessoa fica mais segura, né, cara? Fica mais segura Com daquilo que certeza. ela precisa fazer, né? Em cima É isso disso. aí. Mas, Carla, obrigado aí. Gente, ó, Eu que Churchill agradeço. vai ser 20 horas hoje, que a tenente já É, veio me puxar aqui, e eu vou ter que dar uma saída rápida aqui em Taubaté, mas vai ser, em vez de ser às 18 hoje, vai ser às 20, sempre às terças às 18. Mas hoje nós vamos fazer às 20 horas, então você se organize, avise todo mundo que vai ser 20 horas. Daqui a pouquinho nós estamos voltando aí, se Deus quiser, com a administração inédita aqui da nossa congregação digital, né? E daqui a amém. pouquinho vocês vão acompanhar da congregação de Anápolis, da congregação de Brasília, né? Da congregação lá da Suíça. Nós estamos abrindo várias Church Now, e se você tiver interesse, fala com a gente, que nós vamos dar todo o suporte para que vocês possam cuidar de almas. É muito importante o núcleo de acolhimento, gente. Muito importante. Nós viemos aqui, né, doutora Alex, nesse planeta justamente para isso, né? Um cuidar do outro e salvar almas, né? Salvar a alma dos nossos filhos, da nossa família, né? Ser caminho de comunicação e consciência, né? Acho que esse é o papel É. nosso aqui, não tem outro. Não, e o poder de influenciação, gente, é absurdo, né? A Carla tem 3 filhos, né? Tem o Gustavo, que é um figuraço, a Maria pensa em alguém que tem a Bíblia quase que de capa a capa na cabeça, há 11 anos. O negócio é sério. Eu fui sabatinado, vocês não têm noção, gente, não têm noção. Os caras me pegaram para sabatinar. O negócio é sério. Só pergunta relevante e profunda, hein? Profunda, né? Eu fiquei bastante a dar um beijão aí neles aí, no pequenino aí, no Eduardo, todo mundo, né? Mas foi uma experiência Obrigada. assim incrível, incrível mesmo. Muito feliz Para a quando a gente gente foi vê um maravilhoso. jovem pensando, né? Quando a gente vê jovem pensando, me enche de esperança, né? Me enche de esperança. Amém. Tá certo? Amém, é o nosso Mas papel, né? é isso Tentar aí. fazer pelo menos eles raciocinarem. Não, Eu tá. agradeço, viu? Você e Agradeço a Eduardo aí Deus, estão a fazendo um trabalho vocês. bonito. Amém. Queremos fazer bem mais bonito, né? A gente está fazendo muito pouco ainda. Nós estamos aqui para tentar somar e compartilhar o que eu tenho de conhecimento na área biológica aí, né? Bioquímica, biofísica. Estou aqui para compartilhar com vocês, né? Estou à disposição. Sempre respondo, até uma doutora Alex, eu tento responder todo mundo. E às vezes pode ser que passe um ou outro batido, porque é muita, né? É muita mensagem, mas a gente tenta responder todos vocês. Tá certo. Carla, obrigado aí, gente. Até daqui a pouquinho. 20 horas, estamos Obrigada. juntos aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Com certeza. Estaremos lá. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau para todos.